Mas prestando atenção no capítulo que o pastor Laércio leu, no livro que o pastor Laércio leu, quem lembra? Nós vamos ler um pouquinho antes da leitura dele, versículo 23 a seguir. Então, irmãos, hoje foi um dia abençoado, tanto na escola bíblica como reunião de obreiros temos mensalmente, e Deus nos ajudou, nos abençoou grandemente aqui. Nós somos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Uma semana também abençoada, um culto que vai ficar, não vamos esquecer, eu acho que nunca, culto de sexta-feira, pelo ensino que eu como criado na igreja, quer dizer, eu nunca ouvi alguém explicar sobre aquele versículo, ou o incenso sagrado, ou consagrado daquele jeito. Não, né? Quando o irmão diz, vocês fecham a Bíblia de vocês, aí só olhem para mim, que vocês vão chorar, e vocês vão sorrir, e vocês vão glorificar a Deus. Tudo isso, irmãos, é pela voluntariedade. Quando nós deixamos o Senhor operar em nós, voluntariamente sai resina, né? A resina vai surgir, vai sair todas aquelas 3 plantas que ele falou, o estoraque, o almiche e o algálbano. Tem versão que chama aqui de onica, almiche, o molusco que está no fundo do mar. Sabe o que é isso? Orar, descer lá no fundo, buscar o Senhor, o que está faltando em muitos lugares. Vocês têm visto aqui, irmãos, quando nós chegamos na igreja, o que nós vamos fazer aqui? Qual é o primeiro passo que nós demos? Entramos ali, está tudo consagrado ali, passa o pé no sal, em todas as misturas que está ali, e nós vamos já para a oração, buscar o Senhor. Quando eu chego numa igreja, que tem povo sentado, conversando dentro da igreja, eu tenho vontade de voltar para casa. Às vezes a gente vai pregar e vê esse povo conversando um com o outro. Aqui não é lugar para isso. Aqui é um lugar de oração, de buscar o Senhor, de estar preparado para ouvir a voz do Senhor. Você está preparado para ouvir a voz do Senhor? Amém. Ei, irmãos, estão preparados para ouvir a voz do Senhor? Amém. Então ore por mim para que o Senhor fale na minha boca. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, irmãos. Primeiro fechamos os nossos olhos e pedimos ao Senhor que fale conosco. Pai querido, vou ler a tua palavra, que parte dela já foi lida nessa noite. Era o assunto que estava no meu coração. Um povo, Senhor, que não te conhece.
Ó Deus bendito, um povo que estava incrédulo, provocavam a Ti, meu Pai. Sim, Senhor Jesus, queriam arrancar de Ti o que eles não mereciam, porque não criam, não tinham fé, Pai. Mas nós cremos em Ti, aleluia, cremos nas Tuas promessas e sabemos, Pai de amor, que Tu nunca deixaste de cumprir uma sequer, mas todas elas Tu tens cumprido em nossas vidas. Nós Te agradecemos no nome de Jesus, amém e amém. Versículo 23 do capítulo 8 do Santo Evangelho de João. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que desde o princípio vos tenho dito. Perguntaram-lhe, repito. Respondeu-lhe Jesus dentro da pergunta que eles fizeram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é o que desde o princípio vos tenho dito. E prosseguiu no versículo 26: muitas coisas tenho para fazer a vosso respeito, ou dizer a vosso respeito, e vós julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. E disse-lhe Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: escutem bem, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Agora no versículo 35 ele diz: o escravo não fica para sempre na casa o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. E ele disse: pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pode sentar, irmãos. Eu creio, irmãos, que todos os cativos, sejam eles prisioneiros de uma penitenciária, de uma cadeia, o que mais eles desejam é a liberdade, sem dúvida nenhuma. Eu não quero nunca passar por isso, nem perto disso já estive, nunca. Mas já estive muitas vezes num presídio, falando do amor de Deus. Muitas vezes entrei lá dentro, penitenciárias, presídios terríveis, onde estavam os piores bandidos daquele lugar.
assassinos. Lá estavam eles. Se eles pudessem dizer: o Senhor não leva eu contigo, você não quer ficar aqui no meu lugar e eu ir embora, eles fariam. Mas não tem essa liberdade, são cativos. E agora imagine, irmãos, ser cativos, ser escravo do pecado. Quando você tem uma porta aberta diante de ti, tem uma oportunidade para deixar de ser escravo e tornar-se filho a hora que tu quiser. Tornar-se filho, deixar de ser escravo, é só crer na mensagem, e através da mensagem vem o arrependimento. Hoje ainda no almoço em casa nós estávamos conversando sobre o Evangelho que tem começo, meio e fim. A mensagem deve ter começo, meio e fim. Anunciar um Cristo que liberta e ensinar essas pessoas a andar no meio, nesse meio, antes que chegue o fim, andar corretamente no caminho, como alguém que se arrependeu. E a mensagem de João Batista, repetida por Jesus, que diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Agora o liberto da escravidão do pecado, ele tem o seu papel a desenvolver, ele precisa atuar, ele precisa fazer alguma coisa. Não é cruzar os braços e deixar: tu me libertou, agora tu és responsável por mim, tu vais fazer tudo por mim. Não, irmãos, nós vamos aprendendo, e quando esse aprendizado é como se alguém estivesse com fome e dissesse para o Senhor: eu preciso de mais alimento, eu estou com fome, eu preciso me alimentar, eu estou me sentindo fraco, eu estou quase morrendo, mas não quero sair do caminho, me ajuda, Senhor. Todos os dias, irmãos e irmãs, eu tenho dito para o Senhor: me ajuda, Senhor. E eu creio que todos vocês, é a palavra que nunca vai faltar na oração, nas nossas orações: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda, porque eu estou nesse meio. Me ajuda, Senhor, a caminhar com segurança e firmeza. Tu me libertaste do mundo, e eu não quero mais voltar para o mundo. E tem gente, irmãos, muitos, que sabem o caminho, conhecem a porta, conhecem Jesus, e ficam interrogando Jesus, mais ou menos, ou talvez pior ainda hoje, porque Jesus já subiu a cruz. Ele disse aqui: quando eu subir, quando vocês me subirem ou levarem a cruz, eu os atrairei todos a mim. Naqueles dias que Jesus estava falando aqui, através de interrogações para responder às interrogações dos fariseus, ele não tinha subido ao Calvário, não tinha sido morto por nós. Mas hoje, irmãos, não tem mais desculpa. Você sabe, eu sei, que Ele deu a vida por nós, Ele morreu por mim e por você, Ele pagou o preço para nos livrar da escravidão. E agora você vai continuar sendo escravo? Eu vou continuar sendo um escravo? Que resposta terei eu para dizer lá no fim? Qual será a minha desculpa? Vou culpar alguém? Vou culpar o meu amigo, o meu irmão na fé, que me atrapalhou no caminho, não deixou eu andar? Irmão, irmã, quando o Senhor liberta, verdadeiramente tu és livre. E um homem livre pelo Senhor, uma mulher livre pelo Senhor, ninguém ataca ela e ninguém ataca ele, ninguém se atravessa no caminho dele e nem dela, porque Jesus a libertou. Ele não é mais escravo. Não, o escravo fica para sempre na casa do seu senhor, mas o filho não. Nós nos tornamos filhos de Deus
Não é um filho só de nome. Todo mundo diz: eu também sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Deus é para todos nós. Sim, é verdade. Mas o que adianta você ser semelhança de Deus ou imagem de Deus e não ser semelhante a Ele? Imagem de Deus, sou parecido com Ele, mas você é semelhante a Ele? Você tem essa semelhança dele? O DNA de Deus está na tua vida, mas você não deixa que isso seja revelado. O DNA de Deus na tua vida para dizer: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu nasci de novo, eu tenho certeza disso. E aí o Senhor vai te ajudando e vai te fazendo entender. Os fariseus aqui, Jesus estava falando nesse capítulo 8, versículo 21, Jesus defende a sua missão e sua autoridade. O Senhor Jesus hoje, naqueles dias, tinha autoridade, irmãos, mesmo sendo um homem comum, como qualquer um de nós, sujeito a ser batido, sujeito a ser confrontado, sujeito à morte. Foi que ele foi, deu a vida, julgado inocente. Ele não tentou se defender, buscar advogados ou buscar provas que não era assim, ou negou a sua missão. Não, ele foi fiel até a morte, deu a vida por nós. Ele declarou isso no jardim: eu poderia chamar legiões de anjos aqui. Os exércitos celestiais são mais poderosos do que os exércitos terrenos. Ele tinha essa liberdade, pois ele era o filho unigênito de Deus. Ele era o Filho de Deus, que foi apresentado para nós, mas ele deixou que tudo se cumprisse, para pagar o preço da nossa liberdade. Eu sou um homem livre, e você é livre, irmão? Você é livre? Você é livre, irmã? Livre em Cristo Jesus, minha irmã. Ninguém ataca a tua língua, ninguém ataca teus ouvidos, ninguém ataca teus olhos, que são os órgãos mais atacados pelo inimigo. Não! Você tem autodefesa em Cristo. O Espírito Santo, o Espírito Santo é esse agente divino que passa a habitar dentro da gente, e ninguém pode com a gente. Ninguém pode. Não é essa planta que planta por aí, que a gente não pode ter dentro da igreja, é muito bonito, porque outro povo aí usa. Comigo ninguém pode. Não é essa. Nós somos plantas divinas, plantas que vertem resina. Aleluia. Espontaneamente tudo, oramos espontaneamente, buscamos tudo, irmãos, quando nós entendemos a mensagem do Senhor, tudo no seu devido lugar, com medidas certas, e além de tudo, botar junto com o puro incenso, preparado com várias outras árvores, incenso preparado com outros preparos que precisavam ser feitos, não é? Com tudo aquilo, ainda precisava salgar, e é o sal que salga. Misturar esses ingredientes todos com sal. Tudo na medida certa. Um crente, quando anda, irmãos, quando é livre, ele vive numa medida certa. Ele não é um destemperado, ele espera o seu tempo, ele não é afoito. O que é que precisava para Pedro? Aquele homem afoito, aquele homem, parece que até sorrateiro às vezes, incomodou Jesus, angustiou Jesus,
Jesus teve que repreender ele duramente. Só que o Senhor, irmãos, olha num prisioneiro, ele olha nele, mas vê lá na frente um prisioneiro livre. Aqui nessa noite tem alguém prisioneiro, mas o Senhor está te olhando mais lá na frente, como um homem livre, como uma mulher livre. Mas para isso você precisa deixar o Senhor tocar na tua vida, para que essa liberdade seja manifesta a ti mesmo, e depois para o mundo, que você é um homem, é uma mulher livre. Irmãos, quantas pessoas que acham, por não conhecerem as Escrituras, que fazer o que os outros mandam é o bastante. É o bastante. Se eu estivesse aqui gritando com os irmãos, faça isso, faça aquilo, e vocês iam fazer, mas não era espontâneo. Mas faça espontaneamente. Quando você sente a presença do Senhor, reaja a essa presença do Senhor. E eu estou sentindo, muitas pessoas não falam nada, mas eles sentem, o rosto brilha. Aleluia. O rosto brilha, a lágrima não corre no olho, mas lá dentro do coração a alma dele está chorando. A alma chora, a alma glorifica o Senhor. Ele diz: nem me lembro mais do que passou ontem, ou os problemas de hoje desapareceram, porque eu estou sentado na presença do Altíssimo e ouvindo a palavra que Ele está dizendo. Esquece de quem está falando aqui e de tudo. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela, principalmente o apóstolo João, com as preocupações que ele tinha, com ensinamentos profundos, porque era um atencioso, ele olhava detalhes, ele ouvia detalhes, e o Senhor olhando para ele lá na frente: esse eu vou deixar ficar bem velhinho, porque eu tenho que usar ele muito nas minhas mãos. Você quer ter vida longa? Honre o teu pai que está no céu, honre o teu pai e tua mãe que está na terra, mas acima de tudo, honre o teu pai que está no céu. Você terá vida longa, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te abençoar, porque Ele está vendo que você é útil sobre a terra, e amanhã ou depois Ele precisa de ti como uma testemunha, como está precisando, como precisou em todo o tempo no caminho. O Evangelho tem esse começo, que às vezes o começo é difícil, você tropeça daqui, tropeça de lá, diz não para Jesus, diz não para você mesmo, diz: não, eu não posso, eu não vou, eu não consigo. Se alguém me falasse isso há 40 anos atrás, irmãos, eu falo: não, você está enganado. Eu nasci para ser crente como eu sou, mas ser crente sem nascer de novo. Tem alguém que pensa assim? Sem ser crente sem nascer de novo, sem ter essas essências do Senhor. E o Senhor perguntar para ele: tu sabe quem eu sou? Ele disse: eu não sou. Eu estou falando desde o princípio quem eu sou, e tu vens perguntar para mim quem sou eu? Eu sou desde o princípio, sempre fui eu. E nós, irmãos, como crianças sem entendimento, ficamos marcando passo e não saímos do lugar. Que coisa triste, irmãos, é um povo que não caminha, que não anda, que não progride no caminho da fé, nesse meio largo que Ele nos deu. Do começo, entre o começo e o fim, tem um meio largo, com toda a liberdade. Você é livre para servir a Deus, ou livre para servir o inimigo. Mas Jesus disse no tempero dele: de ninguém pode servir a dois senhores, ou tu vais agradar um e desagradar o outro. Agora o diabo, o atrevido, o mentiroso, ele diz: não, hoje ele tem uma mensagem por aí muito boa, pode sim servir a dois senhores, como não? Quem que disse para você? É a palavra que diz. Não, mas pode, mudou muito. Nós vivemos agora em pleno século 21, tem tudo aí, a tecnologia,
a inteligência artificial e tantas outras coisas mais que vão aparecendo aí uma atrás da outra, que nós mais velhos temos muita dificuldade de nos virar, de nos fazer as coisas aqui nesse mundo. Eu fui numa companhia telefônica essa semana, eu falei para a moça, a primeira coisa que eu disse para ela: fala a minha linguagem para mim te entender, senão eu não vou te entender. O que eu devo fazer e deixar de fazer? Fala como tu fala com um homem idoso, senão eu não vou entender. Aí ela falou para mim numa linguagem que eu entendi. Eles sabem falar. Tem até uma linguagem neutra, e é lei. Estão querendo derrubar essa lei, mas o Supremo está dizendo não. Esse projeto, esse PL, quis fazer isso, que a Câmara assinou, foi contra, mas a Justiça não. Tem que ser linguagem neutra. Nós só temos homem e mulher, e homem e mulher sabem falar a língua portuguesa do país onde ele está. Por que linguagem neutra? É para atacar você, atacar a mim. Não temos nada a ver com eles, mas nós vamos sempre falar, irmãos, a linguagem que nós aprendemos. Não vamos ofender ninguém, não temos nada a ver com as atitudes deles. Agora, Jesus liberta e torna eles de escravos para livres, homens livres, mulheres livres, para servir a Deus, a luz bendita da sua palavra. Vocês não entendem porque vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima, sou bem distante daqui. Irmãos, e quem não tem esse conhecimento, ele fica de um Deus distante. Tu é lá de cima, eu não posso te entender, tu fala outra linguagem. Não, nós somos cá de baixo, mas ele é lá de cima e é cá de baixo também. Ele mandou o seu Filho Jesus para ver tudo aqui, para estar conosco, não para Jesus ver e dizer para Deus, porque Deus sabe todas as coisas, mas para o homem entender, através de Cristo, que é possível, o amor de Deus seria possível ser revelado através do seu próprio Filho, e quem creu, foi livre. Conhecereis a verdade, o versículo de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é um slogan político para as eleições, não. Isso aqui nós sabemos bem antes disso aqui, bem no princípio. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse João, o apóstolo, no capítulo 14, quando ele escreve, ontem à noite eu falei isso ainda, quando ele escreveu sobre as mais lindas promessas: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e o Senhor foi prometendo. E de repente ele disse que ele era o caminho, que ele ia para lá, mas vinha buscar o seu povo. João 14. Ele iria buscar o povo, estava falando para os discípulos. Aí o Tomé falou para ele, então parece que de fariseu, pastor, um fariseu se encarnou em Tomé. Ele disse: como nós vamos se nós não sabemos o caminho? Como vamos? Se nós não sabemos o caminho e vamos para onde tu estás? Se nós não sabemos o caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé. Parece, irmãos, que essa lição já chegava para Tomé nunca mais duvidar, nunca mais, nunca mais. Ele ia crer que ali estava o Filho de Deus, mas o Tomé não tomou jeito. Nós, com esse espírito de Tomé, muitas vezes, irmãos, não tomamos atitudes, porque não cremos.
A incredulidade é um mal terrível que vai matando as pessoas. O deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Não faça isso. Aí não bastou Tomé falar aquilo e Filipe ouvindo. Filipe disse na mesma hora: Senhor, para nós crer em Ti, é só Tu mostrar o Pai para nós que basta. Faz Ele descer aqui. Olha que provocação, irmãs e irmãos. Faz o Pai descer aqui, Ele aparece para nós acreditamos. Filipe, aquele homem que achou Natanael e falou para Natanael: nós encontramos aquele que Moisés falou, aquele que os profetas profetizavam. E Natanael perguntou: quem é ele? De onde ele é? É Jesus de Nazaré. De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Natanael estava na dele, ele não estava lá com Jesus, não tinha conhecimento de Jesus. Mas Filipe disse uma palavra para ele, só uma palavra bem pequena: vem e vê. Que Natanael, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Era um povo desconsiderado. Pode vir alguma coisa boa? E Filipe disse: Natanael, vem e vê. Quando Jesus viu Natanael vindo, o Senhor disse para ele: eis aí, para eles que estavam aqui com ele, eis aí um verdadeiro israelita, que não há engano na vida dele. Filipe disse: como é que tu me conheces? Como tu me conheces? Eu te vi embaixo da figueira. Eu vi. Com certeza absoluta. Natanael não estava fazendo nenhuma coisa feia embaixo da figueira. Ele estava orando, ou meditando, ou falando com alguém. Eu vi isso. Se não há engano, ele não vinha com engano para a presença do Senhor. Tu estava fazendo isso, aquilo embaixo da figueira. Não, eu te vi embaixo da figueira. E Natanael se derramou diante do Senhor. Se derramou diante dele. Agora, Filipe, Jesus disse para Filipe, lá no capítulo 14: Filipe, tu estás tanto tempo comigo e ainda não sabes dessas coisas. E o Senhor pergunta para nós nessa noite: vocês estão tanto tempo comigo, ainda não sabem quem eu sou? Não estou falando de mim, estou falando do meu mestre, do teu mestre. Você não sabe qual é o comportamento de um crente? Você não sabe como andar no caminho? Filipe, estou tanto tempo convosco, ainda tu não me conheces? Precisa pedir para eu trazer o Pai aqui? Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha para mim. Jesus deu tudo para nós, irmãos. Jesus precisa ser mais amado. Jesus precisa ser mais abraçado. Jesus precisa ser mais adorado. Como diz um dos salmos, lá nos primeiros salmos: beijai o Filho. Beija o Filho, se referindo a Jesus. Dá um beijo nele, um ósculo santo no Senhor. Beija o Filho, para que Ele tenha misericórdia de ti. Ame Ele, declare esse amor por Ele. Pois lá na frente, irmãos, no capítulo 20 de João, lá estava Tomé outra vez. Jesus havia ressuscitado, e quando Jesus apareceu naquela casa onde os discípulos estavam trancados dentro de casa, escondidos, e ele entrou sem abrir portas, sem nada, e disse: Pai seja convosco. Tomé não estava ali. Daí chegou Tomé logo depois, Jesus já tinha saído, desaparecido. Os discípulos disseram: Tomé, tu sabes quem que esteve aqui?
O mestre teve que ir. Ele veio aqui, falou conosco, nos saudou. Nos saudou. E Tomé dizia: para mim acreditar, eu preciso colocar minha mão nas feridas da mão dele e também do lado dele, para mim crer. É incrédulo. 8 dias depois. Às vezes não é hoje que o Senhor vai interrogar você, mas daqui uns dias. 8 dias depois, os discípulos estavam trancados na mesma casa, e chegou Jesus de repente: Pai seja convosco. E foi direto em Tomé. Tomé, toca aqui na minha mão. Olha aqui, Tomé. Toca o dedo aqui. Olha aqui. Toca o teu dedo aqui. Sou eu, Tomé. Tomé, não sejas incrédulo, mas sejas crente. O que está precisando para nós, irmãos, é exatamente essa dose mais forte. É de nós ser crente. Crentes em Jesus. Crentes daqueles que diziam: para onde você vai, ou aonde você foi, que tu veio mudado de lá. O que aconteceu? Eu fui na igrejinha dos crentes. Eu fui na igrejinha dos crentes, e lá de longe eu vi o barulho, uma oração linda. Eu entrei lá, eu entrei lá, e eles começaram a cantar louvores a Deus. Começaram uma mensagem linda que eu entendi tudo. Eu não pude sair de lá, mas Jesus também tocou em mim, e agora eu também sou um crente. Eu conhecia só de nome, como a irmã Ivone contou outro dia aqui no testemunho. Ela só conhecia Deus, né, irmã Ivone? Só Deus. Mas ela precisava conhecer Jesus. E conhecer Jesus, irmãos, é o que nós precisamos. Ele quer se apresentar a ti e a mim como libertador essa noite. Libertador. Que a graça do Senhor, que a virtude do Espírito, irmãos, esteja sobre nós. Hoje uma moça, a Daniela, que já congregou conosco aqui, mora em Goiás hoje. Ela congrega numa outra denominação hoje lá onde eles vivem, e ela sempre foi a mesma Daniela. Ela falou para mim que ontem à noite, sábado, chegou uma moça na igreja perturbada, não sabia onde estava, era uma pessoa que estava fora de si. De repente ela foi ouvindo a palavra e o cântico dos irmãos, e ela ficou liberta, caiu por terra. Jesus libertou ela. Aí ela pediu: pastor, posso falar uma palavra? O pastor disse: sim, pode falar. Chorando, ela falou para a igreja: eu saí de casa para tirar a minha vida, para me jogar debaixo de um carro ou em qualquer coisa, eu ia tirar a minha vida. Uma moça ainda, mas eu vi duas irmãs, duas moças que estão aqui, vindo para um lugar, e eu comecei a seguir elas de longe, e coloquei no meu coração, perturbada como eu estava, deu um momento de lucidez. Ela diz: aonde elas entrarem, eu vou entrar nesse lugar. E as moças, as duas jovens, entraram no templo, e ela entrou atrás do templo. Como é lindo, irmão e irmã, quando você marca este mundo com o teu testemunho, quem você é, no teu falar, no teu sorrir. Oh, meu irmão, como é triste você olhar daqui de cima e ver pessoas que, quando nós cantamos com a alma, cantamos com toda a nossa alma, pessoas que conhecem o hino, mas fecham a boca propositalmente para não cantar. Cante,
exalte o Senhor, dê glória a Deus, porque Ele vive, Ele é o sou, Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres, seremos livres. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, porque Ele vive, posso ver no amanhã. Canta com força. Ficar em pé. Agora imaginou, irmãos, você entrar numa igreja e o pastor não canta, o pastor não ora, o pastor não anima as pessoas, o pastor está sempre de mau humor, está tudo ruim com ele? Que testemunho que eu estou dando? Baixa a cabeça, vou pregar porque quem tivesse um salário no fim do mês ia receber um salário, mas nem isso eu tenho. Não quero. A minha alegria, irmãos, é por eu ser um homem livre. Homem livre. Envelheci sendo livre. Não sou escravo deste mundo. E você também pode ser livre nessa noite. Totalmente livre. Você que tem desejo de congregar-se conosco, procura te libertar de alguma coisa que ainda te amarra nesse mundo. Procura deixar. Venha para cá como uma bênção de Deus. Não venha para cá almejando cargos e coisas tantas, mas venha para servir a Deus como um homem e como uma mulher livre. Livre, livre, livre. Glória a Jesus. Baixamos nossas cabeças e humildemente oramos agora. Todos orando, pedindo para o Senhor a ajuda dele. Fale ou grite ou fique calado, mas te concentre agora na oração. Mergulhe bem fundo, para que o Senhor ouça a tua oração. Querido Deus, nosso Pai Celestial, como eu preciso de Ti, Jesus. Sim, Pai, a minha sigla não tem valor nenhum, os meus anos de crente não tem valor nenhum, mas o que tem valor diante de Ti, Pai, é me considerar um homem livre. Meus pecados perdoados, Pai, Tu pagou na cruz. Não sou mais um escravo, mas sou um filho livre, aleluia. Oh, glória ao Teu nome, Jesus, glória ao Teu nome. Ajuda os meus irmãos e irmãs, guarda eles no caminho santo, Senhor, no caminho da verdade, no caminho da paz. Liberta aqueles que estão oprimidos, Senhor, que não tem mais força para andar, não
não tem mais força para abrir a boca e cantar a Ti, não tem mais força para orar, não tem mais força, Senhor, para vir na Tua casa. Pai querido, liberta em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Oh querido Deus, que a nossa marca maior e melhor seja a oração, seja a consagração a Ti, meu Deus, uma vida digna de Ti. É o que eu te peço, Senhor, junto com os santos irmãos e irmãs, nesta noite mais uma vez, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória.